Já vimos, foi de 60,5%, é a percentagem mais alta em presidenciais, mas milhares de portugueses não puderam votar por estar em confinamento. Também não votaram 1.100.000 portugueses no estrangeiro, recenseados automaticamente. É convidado no Jornal das 7, David Justino, vice-presidente do PSD. Muito boa tarde. E começo já por lhe lançar o desafio de responder ao desafio de André Ventura, que diz que não há governo de direita em Portugal sem o Chega. E diretamente ao PSD. É uma boa recepção, diga-se passagem. Não, eu acho que, antes de responder, não tenho que responder ao André Ventura, ele também não se dirigiu a mim, portanto não lhe vou responder a ele. Mas acho que é aqui importante o seguinte, aliás, depois destas apreciações todas que se fizeram. Parece esquecido, na verdade, que é o centro que teve a maior expressão eleitoral. Que era uma coisa que, quer dizer, andamos só a falar à direita, à esquerda, mas quer dizer, foi no centro. E nos setores moderados que se afirmou, digamos, um projeto político identificado pelo candidato que ganhou. Isso é o mais importante. Mais, ele ganhou com uma abstenção que, embora seja um pouco maior, ela é um pouco maior também tecnicamente, devido ao facto de haver inscrição obrigatória, nomeadamente de portugueses residentes no estrangeiro. E aí já vai uma boa parte desta abstenção, para além daquilo que citou muito bem, precisamente de portugueses que tiveram que ficar em casa retidos. E, portanto, a abstenção não creio que tenha sido algo que tinha sido praticamente anunciado, que existir. Portanto, para quem estivesse à espera de uma elevadíssima taxa de abstenção, isso não aconteceu. E eu acho que os portugueses, os cidadãos portugueses, têm aí uma prova dada de que, na verdade, se empenharam neste processo eleitoral. Em segundo lugar, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa teve mais votos agora do que teve há 5 anos atrás. Isso é importante, quer em termos absolutos, quer mesmo em termos relativos. E, portanto, há aqui um reforço, precisamente, dessa opção de centro. E, por outro lado, se nós juntarmos as forças que eu direi que são forças moderadas, mais à esquerda ou mais à direita, isto representa entre 75% a 80% do eleitorado. Portanto, se há uma vitória afirmada em termos de regime, eu julgo que a vitória é precisamente dos setores moderados e não radicais. Vamos ignorar André Ventura? Não, eu não me importo nada de falar do André Ventura. Agora, eu não alinho, no empolamento que se está a fazer relativamente ao resultado que obteve. Mas porquê é que acha que está a ser feito um empolamento? Porque, objetivamente, fala-se mais do André Ventura do que se fala Marcelo Rebelo de Sousa. Porque ele subiu. Subiu muito. Está bem, e Marcelo Rebelo de Sousa também subiu. E nós sabemos o que é que representa o Chega e André Ventura. Teresa, mas ouça, ele subiu muito. O Marcelo Rebelo de Sousa subiu e ganhou. Quer dizer, que não seja... Sim. Isto é ineludível. Quer dizer, quem ganhou as eleições não foi o André Ventura. Quem ganhou as eleições foi Marcelo Rebelo de Sousa. Se isso me levanta algum problema? Não, nenhum. Aliás, a tese que foi lançada pela Marisa não Matias... levanta nenhum problema de... Não, por uma razão simples. Vamos ver o Não seguinte. lhe levanta nenhum problema que a direita, parte da direita, se reveja no projeto de André Ventura? Obviamente que me preocupa porque eu rejeito os princípios, os valores e as expressões ou o estilo de André Ventura. Quer dizer, não tenho nada a ver com aquilo. Não tem medo nem que sociais-democratas... A pior coisa que pode acontecer é nós termos medo deste tipo de fenómenos. A primeira coisa usa aqui a palavra medo, obviamente, claro. se fazem essa reflexão. Ou seja, faça essa reflexão no sentido... É que não dá para ignorar um líder político que nestas eleições teve alguma expressão, e podíamos falar se é o Chega ou é André Ventura, ou se um se mistura no outro, lançar um desafio a um dos maiores partidos nacionais. Teresa, esta tendência... É quase um desafio para um duelo, não é? Esta tendência está identificada desde que existe Chega. E isto porquê? Porque, de alguma forma, digamos que o empolamento do Chega correspondeu ao esvaziamento do CDS-PP. Eu não quero dizer... não do PSD. Também. Quer dizer, o facto do PSD, nomeadamente nas últimas eleições, apenas ter obtido os 28%, estávamos a apontar para cerca do valor à volta dos 30%, também tem um bocado a ver com isso, ou seja, perdemos votos. E não vamos pensar que há uma parte do eleitorado do PSD que votou Chega, neste caso André Ventura nas presidenciais. E porquê é que será que o fez? Porque são setores que, na minha opinião, são setores para os quais não tem havido resposta, nomeadamente em zonas mais deprimidas, mais envelhecidas e, acima de tudo, que são confrontadas com fenómenos
de alguma estigmatização, nomeadamente de determinados grupos. Quer dizer, o discurso do André Ventura sobre os ciganos tem efeito. E tem efeito se nós relacionarmos os resultados que ele obteve, por exemplo, no Alentejo, não foi no todo o Alentejo, mas foi em uma parte significativa, com a presença de comunidades ciganas. Ou seja, há coisas mas o líder que nós... do PSD referiu-se a esse fenómeno e a essa conquista de eleitorado numa zona comunista como uma derrota para a esquerda. Não será... Foi porque, no Porquê fundo... que foi, esta votação acontece? Foi porque, no fundo, a esquerda tem gerido, nomeadamente ao nível de poder local, tem gerido estes conselhos e não encontrou resposta para os problemas que agora se refletem na votação do Chega. Este é que é o problema. E é um problema da esquerda local. São décadas de domínio da esquerda, nomeadamente nos 3 distritos do Alentejo, para as quais esses problemas não teve resposta. E a melhor forma de dizer que não teve resposta foi precisamente o resultado que o André Ventura obteve nestas presidenciais. De qualquer maneira, o André Ventura também não apontou nenhuma solução para o problema eventual, o problema com a comunidade cigana no André Ventura está no Alentejo. Portanto, há aí um problema para resolver, se calhar. Nesse aspecto há uma reflexão dos partidos. Mas não há solução. Ou seja, não são propostas medidas objetivas e viáveis possam melhorar os problemas daqueles que votaram nele próprio. Portanto, vamos pensar que o futuro poderá esclarecer isso um pouco melhor. Uma coisa é certa, quando parte deste eleitorado for confrontado em saber quem é que deve governar o país, se deve ser o Partido Socialista ou se deve ser o Partido Social Democrata, eu estou convencido que esse eleitorado que votou André Ventura ou que votou Chega vai voltar a votar no PSD. Não tenho grandes dúvidas disso. E porquê? Porque há uma ligação clara. Ouça, em Portugal, você tem praticamente o centro repartido, 2 forças dominantes. Uma mais, outra menos. Quando uma mais está no poder, a outra tem menos. E, portanto, isso vai condicionar claramente as opções que o eleitorado tem, nomeadamente em dizer quem é que me vai governar. Quem é o partido, qual é o partido que tem hipóteses de me governar melhor. Eu estou a colocar estas questões porque em todo o mundo o André Ventura não inventou nada. Tudo o que o André Ventura aliás, propõe... estes movimentos são paralelos com aquilo que já aconteceu, são similares àquilo que aconteceu em França e vários sítios. Tem dado mau resultado quando, primeiro, se acha graça ou se ignora, ou não se debate, ou os partidos tradicionais não debatem estas realidades. Não, e há aqui um debate, há pessoas que votam, há pessoas que merecem. Sim. E que tipo de reflexão? Que tipo de reflexão? O problema da reflexão que se põe aqui é o seguinte: quais são os problemas que as pessoas têm que levem precisamente a rejeitar uma posição moderada para adotar uma posição mais radicalizada? Este é que é. É essa identificação que tem a ver com a pobreza, que tem a ver... E por isso é que isto ataca também partidos de esquerda. Ou seja, não vamos pensar que é só um movimento de votos à direita, que não é. Há votantes do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, do próprio PS, que votam Chega em alguns casos e votaram André Ventura agora. Não tenho grandes dúvidas disso. E, portanto, há um conjunto de problemas de gente que se sente esquecida. Em especial, se nós olharmos para o mapa da implantação do André Ventura, vemos que são as zonas do interior, as zonas mais pobres, e precisamente aquelas que têm sido esquecidas pela própria governação, que estão, no fundo, a dar quase que um grito de revolta, a dizer, olhem para nós e tentem resolver alguns dos nossos problemas. Então é um grito de revolta para os partidos tradicionais. Claro que é. Também para mim, como responsável de um partido, do maior partido da oposição, isso tem que ser ouvido e tem que ser percebido. Agora, não me vou precipitar no sentido de rejeitar qualquer racionalidade deste voto. Há que perceber e há que entender quais são esses problemas, identificá-los e encontrar soluções para eles. Agora, para quem está na oposição, nós podemos propor soluções. Não resolvemos os problemas enquanto não chegarmos ao poder. Deixa-me só colocar uma última questão, porque hoje na TSF ouvi-eu dizer que o André Ventura representava o que há de pior na política e que não havia conversa, fosse qual fosse, com o Chega. O que é que aconteceu nos Açores, então? Porque as pessoas ficam um bocadinho baralhadas. Aquilo que aconteceu nos Açores é que a solução que foi encontrada, que é uma solução minimamente moderada e que precisa e que põe CDS e PSD no governo, com uma viabilização no Parlamento, aquilo que aconteceu é que o próprio partido do André Ventura, o Chega, foi obrigado a arranjar 2 ou 3 propostas que nós pudéssemos aceitar. Tão simples quanto isto. E, portanto, aquilo que aconteceu nos Açores, e veja-se agora o resultado. Mas não acha que é um sinal perigoso?
para o eleitorado PSD. E já mais perigoso era manter o Partido Socialista no governo, porque era a única alternativa que existia. Porque, na verdade, era um governo que tinha perdido apoio social, que estava completamente desmotivado, não resolvia os problemas fundamentais dos açorianos e, portanto, escolha entre uma coisa e outra. Tem que haver sentido de responsabilidade e não há soluções ótimas. Aquilo que nós temos que dizer é que são soluções possíveis. E esta foi a solução possível. Foi a solução ótima? Não. Mas uma coisa é certa. Neste momento, PS e PSD estão a governar os Açores. E estão a governar bem, felizmente.